Olá pessoal, neste vídeo vou mostrar para vocês como inserir figuras num texto em LaTeX. Então suponha que você produziu uma figura ou arrumou uma figura de algum local, ela está pronta, em algum formato desses conhecidos, como JPG, PNG, PDF, assim por diante, e você pretende anexar essa figura no seu arquivo em LaTeX, E existe comandos bem simples para fazer isso e é o que eu vou mostrar então a seguir. Vamos lá? Então eu deixei pronto dois arquivos, um arquivo de, com a figura em si, então eu criei uma figurinha, aliás, eu peguei uma figurinha de uma prova do Enem, que é um circuito elétrico, aqui com alguns resistores e um fusível. Aí eu chamei ela de fig underline circuito elétrico.jpg. Então a primeira recomendação que eu faço é salve as suas figuras com um nome simples e sem acento, sem espaços em branco. Isso evita incompatibilidades no seu arquivo, na hora que você chamar essa figura lá no seu documento. A segunda recomendação é que você mantenha a figura junto com o seu texto em LaTeX. A não ser que você esteja produzindo um texto muito grande, com muitas figuras, muitas coisas, e aí você quer separar isso em uma pasta ou em várias pastas, como numa tese, sei lá, de doutorado, aí seria uma coisa assim, que você tem muitas figuras, o texto vai ficar comprido, aí você não quer deixar tudo isso numa pasta só. Mas se não é esse o caso, você tem poucas figuras, é um texto menor, mantenha a figura junto com o seu arquivo .tex, fica mais simples de você editar esse arquivo. E aí eu criei um arquivo .tex já com um texto aleatório e algumas coisas prontas lá para a gente poder aprender a inserir essa figura. O que você vai precisar? Você vai precisar do pacote Graphics, que pode ser esse aqui, ou o Graphics com S também. Existem esses dois pacotes, o Graphics com X é uma versão melhorada, talvez, do pacote anterior, que é o Graphics com S. Mas ambos vão funcionar para o que eu vou mostrar aqui. Você vai precisar desse comando, o barra include graphics, com os argumentos. Lembra que argumentos de uma função no LaTeX é sempre com colchete, e aí o nome da figura com chaves, com chaves, em vez de colchetes. Os argumentos são opcionais, mas geralmente eles são importantes para você formatar a sua figura dentro do texto. Existem dezenas de argumentos, eu selecionei só os que são mais úteis. A largura, você define a largura, obviamente, a altura, ou height, o ângulo de rotação da figura, que eventualmente você pode querer girar a figura, porque ela não está no ângulo certo. Geralmente dá para girar ela num arquivo de edição e aí você não precisa usar esse comando. E o comando draft, que eu prefiro explicar diretamente lá no texto, que eu acho que é mais fácil de entender. Esse é o comando, veja, que você só precisa dessas duas coisas para fazer o básico, o use package graphics no preâmbulo e o comando no local que insere a figura no local onde você deseja inserir a sua figura. Agora, é conveniente você usar o ambiente figure de forma que você consiga fazer outras coisas além de inserir a figura, como por exemplo centralizar a figura e adicionar uma legenda. Então eu vou mostrar como que isso funciona nesse texto. Então vou abrir aqui o TechStudio. Então eu tenho aqui o meu texto do LaTeX, Vou colocar no preâmbulo. Lembra que o preâmbulo é tudo que vem antes aqui do Begin Document, Então, Use Package Graphics com X. E eu fiz um arquivo com duas seções, Vamos só visualizar. Com duas seções e um texto aleatório aí nessas duas seções. E aí vamos adicionar uma figura lá no segundo parágrafo, por exemplo. Então você vai vir aqui, vamos supor que você quer colocar a figura por aqui. Aí você vem e insere o comando, include graphics, e aí é com S mesmo, apesar do pacote ser graphics com X, e aí os argumentos são opcionais. Então inicialmente eu vou colocar apenas o nome da figura. Então o nome da figura é fig,
underline circuito elétrico.jpg. Acho que se você não adicionar a extensão, ele vai acabar encontrando a sua figura. Mas é uma boa ideia você adicionar a extensão se você souber, né? Se você não souber, descubra, né, no explorador de arquivos. Né? Mas, na verdade, não é tão necessário você colocar. Mas eu acho bom fazer isso. Pode ser que você tenha duas figuras, uma está num formato, uma está numa extensão e outra em outra, e de repente você edita a figura em uma extensão e não percebe que tem a outra e ele está pegando a figura lá que não é a que você deseja. Então escreva o nome do arquivo inteirinho, né, do começo ao fim. Veja que aí ele inseriu, né, a figura ficou muito grandona, ele teve que jogar lá para a segunda página, fora da margem, porque eu não defini largura da figura. E essa figura, né, se você percebeu aqui quando eu abri, veja, a resolução dela, que é esse tamanho aqui padrão, né, ele vai e coloca do jeito que ela, né, foi produzida. Né? Então aqui nesse caso é uma figura que eu tirei um print aí de uma prova do Enem. Agora, você não vai querer deixar, né, o seu arquivo fora das margens, e aí que entram os argumentos. E aí você, primeiro deles, né, o widget, ou width, né, não sei como fala isso direito, você vai, por exemplo, querer que ela tenha 5 centímetros de largura. E aí como que ela faz com a altura? Ela ajusta na mesma proporção. Então, se ela diminui a largura para 5 centímetros, ela vai diminuir a altura, mantendo a proporção original da figura. Caso você queira também mexer na altura, mas aí você pode mexer nessa proporção, né? Vamos supor que eu coloque aqui, ó, 5 e 8 de altura. O que vai acontecer? Ele vai dar uma esticada na figura, porque provavelmente... eu escrevi errado aqui, o height. Acho que tem o H depois, né? Isso. Aqui, ó, apareceu errado aqui, ó. Não era isso não. Height, tá certo, né? O que estava errado é que faltou a unidade de medida, eu só coloquei 8. Né? Aí, agora deu certo. Então, veja que ele precisou esticar um pouquinho para manter a largura em 5 e a altura em 8. Então, não é uma boa ideia, a não ser que você queira, né, arrumar alguma proporção aí que não está adequada, colocar os dois. Então, coloca um só. A outra coisa é que você pode ajustar a sua figura usando como parâmetro essa largura da margem. Né? E aí, como que você faz isso? Aí, em vez de colocar a unidade em centímetros, ou polegadas, ou milímetros, você coloca em proporção da largura. E aí a proporção você pode usar esse line widget. O que significa? Ó, 0,5, ou seja, 50%, ou meio, de line widget. Se você colocar 1, ele vai fazer exatamente a largura que ele tem da página lá. Né? E como a figura tem uns espacinhos, ele deixa uns espacinhos em branco aqui por causa de parágrafo. Na verdade é porque tem um parágrafo, né? Deixa eu tirar o parágrafo. Ele vai, isso, olha lá, tá vendo? Tinha um parágrafo, por isso que ele ficou um pouco para frente, mas ele ajustou exatamente na largura da página. E aí se você quiser, por exemplo, 30%, então 0,3, né? E aí você pode ajustar conforme a largura da página. E se você quiser colocar 3, por exemplo, né? Para colocar 3, basta você colocar 3 comandos, um debaixo do outro aqui, ele vai colocar as 3 figuras, um do lado da outra, né? Eu vou fazer só esse teste com a mesma figura, ó. E aí não deixa ele em branco. Se deixar ali em branco, ele entende que é novo parágrafo. E aí ele pula, né? Tá vendo? Ó? Então as 3 aqui ocupando 30%, ainda sobrou um pouquinho, né? Então, ó, só para mostrar aqui que se você deixar essa linha em branco, aí ele vai colocar uma, depois novo parágrafo e as outras duas figuras, né? Sobre o ângulo, né? Então vamos girar uma dessas aqui. Vou pegar essa de cá e vou colocar ângulo igual a 90, por exemplo. Então ele vai gerar o ângulo em 90 graus no sentido horário, né? Aliás, no sentido anti-horário. Ele gira 90 graus no sentido anti-horário e aí você pode colocar outros valores. Nunca testei valores quebrados, vamos ver se isso funciona, né? 75, por exemplo.
Ele gira, né? Talvez a figura não fique aqui muito... a visualização eu acho que não está tão boa, mas provavelmente na hora que você abrir o arquivo PDF, você vai ver a figurinha bem feita aqui, né? Enfim, então, se você quiser fazer girar sua figura, basta colocar esse comando ângulo. Para que serve aquele outro argumento, que o último que eu mostrei, chama draft, né? Esse argumento draft você pode usar tanto aqui, então eu vou colocar na terceira figura, por exemplo, tá aqui, ó. O que ele fez? Ele não coloca a figura, em vez disso ele só faz uma caixa do tamanho da sua figura, escreve o nome dela para você se localizar. Para que serve isso? É porque no LaTeX, conforme você vai adicionando figuras, o seu arquivo vai ficando pesado, esse processo de compilação pode demorar um pouco. E aí porque a figura é pesada, ele precisa carregar a figura aqui para mostrar. Quando você não está editando a figura e você não quer visualizar a figura e isso está te atrapalhando, você pode colocar esse draft para ele não mostrar a figura. Ele só deixa o espacinho lá adequado onde vai ficar, mas aí ele não demora nessa compilação. Se você pode colocar tanto em uma única figura, quanto você pode subir lá no preâmbulo e escrever isso como um argumento. Veja, tem que ser como um argumento, não dentro aqui do pacote. Aqui é o nome do pacote, né? Um argumento do seu pacote. E aí, se você colocar dessa forma, veja, ó, o que ele vai fazer. Ele, colocando aqui em cima, todas as figuras ele entende como rascunho, né? Você está fazendo só um rascunho. Ele mostra onde vai ficar a figura, o tamanho que ela vai ficar, tudo certinho, mas ele não carrega a figura no seu arquivo para você não perder muito tempo com isso, né, enquanto você está editando. É claro que ao final, antes de sei lá, enviar esse seu trabalho para alguém ou imprimir, aí você apaga esse draft, né, para ter as figurinhas que você pretende no seu arquivo, né. Bom, isso é o básico, né? Falei do básico. Coloco o graphics lá em cima, né, o pacote, e aí adiciono o comando de figura, eu passei, e aí coloca o comando de figura, que é o include graphics, aqui no meio do seu texto. Agora, eu disse que tem um ambiente que é muito bom, adequado para você colocar isso aqui, que é o ambiente figure. Como que ele funciona? O ambiente é sempre /begin, aí o nome do ambiente chama figure, e aí você vai lá no final e end figure, né? Então, abriu, fechou. Se você só fizer isso, não vai mudar nada lá. Ele vai ficar com uma única figura, né? Eu apaguei aquelas outras. Ele cria um ambiente. Mas para que é bom esse ambiente? Porque tudo que você fizer dentro do ambiente não sai para fora do ambiente. Então, por exemplo, se eu colocar um comando para centralizar, o /centering, você vai centralizar a figura que está ali. Geralmente as figuras a gente gosta de deixar centralizadas. Então vou aumentar um pouquinho aqui. Vou colocar 60% ou 65% do tamanho que dá. Aí, 65%, ótimo. Então centralizei, então ele centraliza bacana aqui. O que mais? Outra coisa que você pode querer fazer, colocar uma legenda para sua figura. Então você vai adicionar um caption. Então, aqui dentro do caption, então, /caption, abre e fecha chaves, você escreve a legenda da sua figura. Vamos supor que você vai informar que isso aqui é um circuito elétrico. E aí você escreve o que você quiser na legenda, né? Isso é a gosto. Mas vou dizer assim, circuito elétrico com 2, 4, 6, com 6 resistores e um fusível. Algumas pessoas gostam de colocar ponto final, outras não. Isso também é opcional. Eu prefiro colocar um ponto final, mas não precisa também. E aí você tem uma legenda, e aí veja que ele escreve figura 1. Ele escreveu figura em português porque a gente está usando o pacote Babel, né, com a língua portuguesa, né, o português brasileiro. Senão ele escreveria figure, e ele numera 1, a próxima figura que você adicionar dentro do ambiente begin figure vai ser a figura 2, e assim por diante ele vai numerar automaticamente para você.
Existem algumas regras padronizadas que preferem que você coloque essa legenda antes da figura. E é só você pegar o caption e colocar antes do Include Graphics e sem nenhum problema, né? Vai ficar ali em cima, figura 1, tal. Outra coisa bacana, né, que você usa nesse ambiente Figure é que você coloca uma prioridade logo depois aqui do Figure, você abre e fecha colchetes e coloca HTB, né? O que é o H, o que é o T, o que é o B? H de here, ou aqui, o T de top, em cima, e o B de bottom, ou bottom, embaixo. O que significa isso? É a prioridade de localização da figura. Vamos supor que a sua figura você adicionou ela num local que está no final da página, por exemplo. Aqui um pouco é o que aconteceu, ó, porque ele não cabia, veja, ó, depois dessa palavra aqui, ó, consector, né? Não cabia a figura aqui. E aí o que ele faz? Se você não colocar nada, o LaTeX vai procurar o que ele achar melhor e vai deixar a sua figura em alguma posição aí do seu texto. Se você colocar esse HTB, você diz que a prioridade é, primeiro tente colocar aqui. Aqui é logo após esse parágrafo. Aí ele não conseguiu. Por quê? Porque para ele colocar aqui, ficaria fora da margem. Então, se ele não conseguir, ele vai para a próxima página e coloca embaixo na próxima página. Foi o que ele conseguiu fazer. Então ele colocou, aliás, no topo da segunda página, top. E se ainda assim ele não conseguir, aí a terceira opção é colocar embaixo da página, né? E aí eu acho que ele colocaria embaixo dessa aqui. Vamos fazer esse teste aqui. Geralmente eu coloco esse HTB, mas eu quero que ele coloque here ou como ele fez aqui, top, né? Não, ele coloca embaixo da outra página. Na verdade, ixi, a figura sumiu. Ele não conseguiu, colocou embaixo de nenhuma página e como ele não consegue, ele joga lá no final. Então não é uma boa ideia esse B, né? Na verdade, o HT já é suficiente. Ó. Então ele vai deixar assim, né? Se você ainda colocar um ponto de exclamação, você força um pouquinho mais ele tentar colocar no local onde você quer, mas ele não vai colocar se ele não conseguir. Ou seja, ele pode tentar, o LaTeX pode tentar fazer o seguinte, ele pode dar uma apertadinha nos parágrafos, diminuir um pouquinho o espaçamento dos parágrafos, tanto em cima quanto embaixo, para tentar fazer a figura caber no local que você quer. Mas ele não vai exagerar. Se isso ultrapassar um certo limite, ele não faz. Mas você pode deixar isso como uma forma de tentar forçar a figura a caber no lugar que você quer, né? Vou tentar diminuir um pouco o tamanho desse parágrafo, só para a gente ver se ele conseguiria colocar aqui. Ó. Vou diminuir até aqui. Você viu o que ele fez? Ó? O parágrafo terminou aqui, ó, em eject, que seria aqui. Como não cabe a figura ainda, o que ele fez? Ele puxou o parágrafo que estava embaixo dele, ó, esse aqui, ó, a consam senectus, e aí, e mesmo assim manteve a figura lá embaixo. Porque a figura está muito grande, então ele não vai fazer milagre, né? Isso também funciona em outros, né, editores de texto como o Word. Às vezes a figura você quer colocar no lugar, mas ela não cabe naquele lugar e o Word não te deixa. Isso é a mesma coisa no LaTeX. Então, aliás, o Word até deixa você fazer algumas coisas desse tipo e aí você acaba estragando o seu documento. O LaTeX não vai deixar se não for possível de jeito nenhum, né? O que você pode fazer é diminuir o tamanho da figura, se você eventualmente quer colocar numa certa posição, né? Vou diminuir bastante, vou colocar 25 de line width, né, para você ver como ficaria. Ó, mesmo assim, ó, não cabe aqui nesse espaço, ó, porque ele precisa colocar essa legenda e a figura, né, ou seja, é muito pouco espaço, né. Talvez se fosse 15, ele coubesse, nem assim, ó, porque o espaço aqui é curto ainda, né. Vamos diminuir um pouco o tamanho desse parágrafo, só para testar, né. É claro que você não vai diminuir o tamanho do parágrafo para isso, né. Agora sim ele coube, né, porque a figura está bem pequenininha, e tinha espaço suficiente. Também a questão é que essa margem aqui está muito grande, né? Eu vou mostrar isso talvez num outro vídeo, mostrando aqui como você pode mexer nessa margem. Na verdade, eu vou fazer isso logo, não era o objetivo
esse vídeo, mas acho que não vou criar um vídeo só para isso, né? Para você mexer nessa margem, tem um pacote específico para isso, que é o pacote, como é o nome? Geometry. Então, use package Geometry. E aí o Geometry, ele faz, você ajusta as margens, né? E se você quiser ajustar a margem igual para todo mundo, é só você colocar assim, por exemplo, 1 centímetro. E aí ele vai fazer igual para todo mundo. Ó, vou diminuir um pouquinho para visualizar. Ó, veja, ó. Então ele colocou, 1 é muito pouco, né? Ficou muito apertado aqui, 1 centímetro, talvez 2 já seja uma margem um pouquinho melhor. 2 centímetros. Então, aqui parece que é maior, mas é porque a capa do seu artigo, ele tem uma margem um pouco maior mesmo no início. Mas depois você vai ver que ele mantém os 2, 2 e 2 lá embaixo. Ó. Então, Geometry. Agora, se você quiser fazer a margem diferente em cima, embaixo, aí você usa Top, por exemplo, 3 centímetros, Bottom, aqui embaixo, 2 centímetros, Left, a margem esquerda 3 centímetros e right igual a 2 centímetros, por exemplo. Né? E você faz a margem ajustada, né? Aqui um pouco maior, aqui um pouco maior, aqui um pouco menor e aqui um pouco menor, por exemplo, do jeito que você quiser. Então pronto. Vou parando por aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre tabelas.